Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, estar dirigindo aos irmãos para estarmos falando dos desafios que nós temos para o próximo semestre. Estamos retornando em nome de Jesus e temos pela frente grandes desafios e temos orado, colocado diante de Deus para que Deus possa estar nos direcionando. Então eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar sobre isso, porque há muita coisa para ser falado e geralmente no culto não tem como falar, porque o nosso tempo no culto ele é bem resumido e nós temos que racionalizar o nosso tempo. Então eu quero evitar ao máximo de ficar falando sobre vários assuntos, porque senão a gente acaba perdendo também o foco. Então o que nós temos que manter? Nós temos que manter ali o foco na palavra, na adoração, no louvor a Deus. E então eu tenho algo para passar para os irmãos já no segundo semestre. Eu creio que será um tempo assim desafiador para nós. E por isso eu quero aproveitar esse espaço para estar passando para os irmãos o que nós pretendemos pela frente, já a partir do segundo semestre, com a graça do Senhor Jesus. Mas eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus antes de estar passando para os irmãos aquilo que nós queremos. No livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, nós queremos partir desta palavra. A partir desta palavra, ou seja, que nós possamos nos apresentar ao Senhor. E aí há umas coisas aqui que eu quero assim estar destacando, né? Estar colocando para que nós possamos nos prepararmos, irmãos. Eu já falei em outras ocasiões que, irmãos, as coisas não serão mais a mesma. O mundo não será mais o mesmo. As coisas não serão mais como era antes. Estamos vivendo uma nova realidade. Essa realidade que nós estamos vivendo, ela indica claramente, primeiro, que nós estamos vivendo a última hora da igreja neste mundo. A última hora. Que nós estamos caminhando já, não para o fim, mas para o fim do fim. Essa é a realidade. Então, as coisas elas não serão mais a mesma. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar esse pouco tempo que nos resta para nós nos dedicarmos, nos entregarmos ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos irmãos, ele desafia até mesmo os irmãos, e ele disse o seguinte: primeira coisa, irmãos, não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Irmãos, essa situação que nós temos vivido tem nos levado a um estado de conformismo. Nós nos acomodamos, nós nos recuamos, nós ficamos muitas vezes acuados. E no primeiro momento, muitas vezes até compreensível, né, porque a gente não sabia muito o que fazer, as autoridades não sabiam muito o que fazer, e em muitos lugares muitos não sabem nem ainda o que fazer. Mas nós precisamos reagir. Algo tem me chamado a atenção, ou seja, pessoas estão partindo. A cada dia mais nós vemos pessoas partindo, e muitos sem Jesus, e é assustador o que a gente tem visto. Então, nós acabamos nos conformando com esta situação e fomos nos acomodando. Então, quando ele diz não se conformar, o que é? É não se moldar segundo o mundo, não estar em conformidade com as mesmas coisas que o mundo. O mundo está aí, se amoldou a essa situação, se colocou diante dessa situação, mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Então, a primeira coisa é não nos conformarmos,
Porque a igreja, irmãos, ela é diferente. E eu costumo dizer, a única esperança para este mundo é a igreja do Senhor Jesus levantar com uma mensagem de transformação, de salvação, uma mensagem de libertação, porque a igreja, ela é que traz os oráculos de Deus, é onde o Senhor se faz presente. Então, primeiro, não se conformar, buscar transformar, ou seja, nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos mudar a nossa atitude. E esses dias foi um tempo assim de restaurante, se preparando, de estar buscando conhecer mais a Deus. Então, assim, somos desafiados agora a não conformar e mudar. Mudar, né? Transformar-vos, mudar nossa atitude. Mudar nossa atitude para que nós possamos buscar também, né, a transformação de outras vidas. Nós precisamos mudar para que a realidade desse momento também seja mudada no sentido de que vidas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Então, e aí ele disse que se houver de nossa parte um desejo, uma atitude de mudar, de não se conformar, de não se ajustar a essa situação. Então, nós vamos colher os resultados disso na nossa vida. Ele disse, então, vocês vão experimentar, né, qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, experimentar, provar. Nós vamos provar na nossa própria vida qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos. Mas para isso ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos, né? Ou o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Nós vamos nos apresentar, nos dispor, Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer? Nos colocarmos à disposição de Deus, nos colocarmos na dependência de Deus, pedir ao Senhor, né, nós nos colocamos na tua dependência, Senhor, nós nos dispusemos, e muitas vezes isso vai exigir de nossa parte também algum sacrifício, vai exigir algum sacrifício de nossa parte, mas nós precisamos nos apresentar. Irmãos, essa é uma hora de nós começarmos a viver uma nova realidade, como eu falei, o mundo não será mais o mesmo, pois nós estamos na última hora da igreja. Então nós precisamos viver uma nova realidade. E para isso, eu já tinha falado com os irmãos, eu já tinha dito lá, né, o nosso desejo de, no próximo semestre, ou seja, a partir do segundo semestre, nós estarmos voltando com nossas células, voltando com os trabalhos, com as redes, e a gente realmente se dispor. Agora, evidentemente que nós, tomando todos os cuidados devidos, não vamos ser irresponsáveis de agirmos de qualquer maneira, mas nós não podemos nos conformar com essa situação que está aí. Nós precisamos nos ajustar, né, dentro da vontade de Deus, para que nós possamos cumprir o nosso propósito como igreja. Então, a partir do segundo semestre, nós queremos voltar com nossas células, queremos estar trabalhando, mas para isso é necessário que cada um de nós, que você, meu irmão, minha irmã, se disponha. Paulo disse que apresenteis, que se apresenta, que se achega diante do Senhor. Então, que você possa apresentar. Você que tem condições, nós sabemos que não é todos os irmãos que têm condições de receber uma célula na sua casa, mas aqueles que se dispõem, que o coração arde para isso, que o seu coração se dispõe, você se apresente, abra suas portas e se coloque à disposição. Você que vai estar liderando, se apresente. Nem todos vão liderar, mas você vai poder ajudar. Você vai poder auxiliar o líder, você vai poder ajudar no louvor da célula, você vai poder fazer parte da intercessão. Todos nós podemos contribuir. Então, alguns serão anfitriões, outros liderando, outros ajudando a liderança, outros trabalhando no louvor. Todos nós é preciso
que nós nos envolvamos, ou seja, que nós começamos a nos dispor, não vamos conformar, não vamos aceitar mais essa situação, vamos trabalhar em favor da salvação das almas, em favor da salvação das vidas. E no próximo semestre, se Deus quiser, nós queremos dar um seminário para toda a igreja, não é só para líder, não é só para obreiro, é para toda a igreja. Qual que é o propósito desse seminário? É mostrar qual o propósito da igreja neste mundo. Qual o nosso propósito? Por que o Senhor nos deixou aqui? Então nós vamos falar sobre a frutificação de cada um contribuindo, frutificando, dando frutos para o reino, em nome do Senhor Jesus. Então será um seminário para toda a igreja. Nós não sabemos se vai ser possível fazer no sítio ou não. Eu ainda não tenho uma definição a respeito. Se puder ser no sítio, seria muito melhor, né? Seria muito melhor por conta do tempo, ou seja, aí todos estariam com uma disponibilidade de tempo maior, então nós poderíamos nos dedicar mais, mas se não for, vamos fazer na igreja, aproveitando, né? Nós temos que nos dispor, o importante é a gente se dispor, e nosso seminário será um seminário de impacto, né? Assim, eu já tenho o seminário na mente, no coração, ainda agora só fazer a organização, as anotações e tal, mas há uma mensagem específica para cada um, né, para líderes, como ser frutífero, sobre células, como ter células frutíferas, e nós, enfim, vamos abordar isso. Agora, muita coisa, irmãos, nós já sabemos. Muita coisa nós já sabemos. O que nós vamos fazer é trazer a memória. É trazer a nossa memória. Porque a palavra de Deus disse que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, muitas coisas nós já sabemos. Agora, o que nós precisamos agora não é de mais conhecimento. O que nós precisamos agora é colocar em prática o que nós já sabemos. Então, o que nós vamos falar, vamos trazer alguma coisa nova? Sim, vamos trazer algo novo para a célula, para cada um, mas nós vamos falar sobre o propósito, e todos nós sabemos qual o propósito da igreja neste mundo. Então, muitas vezes, nós não precisamos, vamos assim dizer, eu tenho que receber novos conhecimentos. Nós já sabemos. O que nós precisamos agora é pegar o que nós já sabemos e começar a colocar em prática, a praticar. Então, eu vou estar trabalhando, nós vamos ter uma ministração específica para abertura, que será algo assim tremendo, muito forte. A segunda ministração do dia seguinte, não sabemos se será dada, se estivermos no sítio, provavelmente será dada de manhã, porque aí todos vão poder participar, né? Se não, vamos dar à noite, e aí a gente acaba também, como eu disse, perdendo um pouco de tempo, porque alguns vão trabalhar, mas enfim, nós queremos estar colocando diante de Deus, então nós teremos mensagens direcionadas para toda a igreja, não é só para líderes, é para toda a igreja, para entendermos o propósito de Deus, para que nos dispusermos, como disse a palavra de Deus, Paulo disse, rogo-vos, pois irmãos, a irmandade sendo convocada, sendo chamada para um propósito. E aí também vamos falar sobre células, né? Vamos rever estratégias, falar um pouco sobre batalha espiritual, enfim, esse é o nosso desejo. Então, o que preciso fazer agora é só organizar, né? Mas assim, o seminário ele já está no coração, já na mente, assim, eu já sei o que dizer, mas é preciso que cada um de nós nos dispomos. O que nós queremos? O que nós queremos nesta última hora da igreja? E quando chegarmos diante do Senhor, o que nós vamos apresentar a Deus? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, nós chegarmos diante do Senhor. Então, eu gostaria, né, de estar desafiando os irmãos, para estar refletindo sobre isso, orando, irmãos. Vamos estar orando, Senhor,
esse desafio do próximo semestre, novas células, eis-me aqui, Senhor, nos dá um direcionamento. É claro que a cada dia a gente precisa de um direcionamento do Senhor, para a gente poder fazer a coisa certa, para a gente poder saber qual caminho tomar, porque sabemos que há essas restrições, como eu falei, né? A gente acaba se deparando aí, mas a coisa está acontecendo e a gente não pode ficar parado, irmãos. Nós não podemos ficar esperando, né? Muitas vezes as coisas acontecer. A palavra do Senhor disse que nós devemos nos dispor e o Senhor será conosco, né? O Senhor vai estar conosco e nós precisamos. Então, aqueles que podem, que o seu coração deseja receber uma célula, então você vai procurar, eu quero ter uma célula. Você que é líder, você foi preparado, você sabe como liderar, se disponha para fazer, se disponha, sabe, irmãos, porque o que nós vamos levar conosco são o nosso trabalho, as nossas obras, aquilo que fizemos, nós iremos apresentar diante do Senhor. Então, eu estou desafiando os irmãos para esse propósito de um próximo semestre. Já estamos voltando com as células, voltando com as nossas redes de maneira intensa, né? A missionária Terezinha, ela já está se dispondo para poder começar, retomando a rede de mulheres. Vamos estar fazendo isso. Vamos realmente sair desse estado de conformismo, né? Muitas vezes a gente fica vendo o que está acontecendo e a gente paralisa, nós ficamos paralisados no tempo, né? Então, vamos estar retomando. Que Deus possa estar nos direcionando, né, para o seminário que vai estar acontecendo, é um seminário para poder estar renovando o nosso ânimo, para trazer desafios novos, né, para poder nos levar a avançar. Mas lembre disso, irmãos, nós não precisamos de mais conhecimento para começar a fazer, a trabalhar. Nós já temos, nós sabemos como fazer, Deus já nos deu isso, nós temos, o que nós precisamos é nos dispor para cumprir o propósito de Deus. Então, no nosso seminário, vamos trabalhar isso, né? O propósito de ser chamado, né? Como cumprir esse propósito, como desenvolver esse propósito, como frutificar dentro desse propósito, através das células, através da nossa vida, porque se nós tivermos vidas frutíferas, teremos células frutíferas. Nós vamos abordar esse assunto assim de uma maneira muito, muito ampla, muito dedicado nesse assunto. Então eu gostaria de desafiar os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por isso eu vou usar esse canal aqui para estar falando mais a respeito, para não ficar no culto o tempo todo falando sobre isso assim, porque aqui a gente pode detalhar o assunto. E no culto esses minutos, muitas vezes, embora seja importante falar do assunto, mas nós temos ainda restrições de tempo. Nós ainda temos restrições de tempo. E o tempo ali para a palavra, para o louvor, para a oração, para a adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos entendam isso, comece a orar sobre isso, comece a orar sobre os desafios que temos pela frente, comece a orar pelas células, comece a orar pelo nosso seminário, comece a orar por aqueles que vão abrir as suas portas. Os irmãos estejam realmente envolvidos em nome do Senhor. Vamos nos apresentar, não vamos nos conformar, vamos nos achegar ao Senhor. E aí então nós vamos experimentar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa congregação, vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós proclamamos as boas novas de salvação. A vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que nós anunciemos Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador, o único caminho que leva para o Pai. Amém? Deus abençoe. Quero orar pelos irmãos em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida de cada irmão em tuas mãos, cada irmã, cada família, cada um dos teus servos, ó Deus, de nossa congregação. Estende as tuas mãos sobre cada um dos teus servos, trazendo renovo e esses desafios que nós temos pela frente, Senhor, a partir do segundo semestre, que o nosso coração esteja ardendo, o coração de cada irmão esteja ardendo para poder estar trabalhando, para estar,
ó Deus, se dispondo em nome do Senhor, e mesmo diante de tudo isso, Deus amado, nós cremos que iremos avançar, porque o Senhor é conosco, a tua palavra diz que o Senhor está conosco, e nós queremos, ó Deus, cumprir o propósito como igreja do Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, que cada um dos teus filhos tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Eu ministro também a bênção da cura sobre cada um dos teus servos. Eu ministro a bênção da saúde, da libertação, que a paz, que a bondade do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor levante o rosto dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que ele te abençoe. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.